então eu estava muito animada, a gente prometeu várias novidades e uma delas é trazer vários convidados que a gente assim, acha super especiais. Convidados que agregaram muito pra gente ao longo da vida, que tem tudo a ver com o mercado imobiliário. E nada melhor para começar isso aí do que trazer o meu pai, Danilo Magalhães, que se o Antônio falou que era o pai do Cris, meu pai é o pai do Cris. Advogado, professor, construtor, doutor que tem doutorado e mais um monte de coisa. Danilo, é um prazer muito grande receber você aqui. Está muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Obrigado. Danilo, mas e aí? Antes da gente começar a entrar nesse assunto de mercado imobiliário, empreendedorismo, como que é ser sogro de um vilanovense? O perdão é cristão, né? Então, quem é torcedor do Goiás sabe que eu tenho 28 títulos estaduais, 3 Copas Centro-Oeste, 2 Brasileirões da Série B. Então, os números dizem tudo do maior do Centro-Oeste. É muito tranquilo para mim. E não tem a torcida do Tigrão, né? Sim, tem que ter algum consolo. A gente já sabe, mas conta um pouquinho da sua carreira, não só acadêmica, mas desse lado do mercado imobiliário. Quando você começou, como você começou e por que você foi direto a esse mercado? Eu sempre gosto de frases, porque uma frase sintetiza um raciocínio. E a primeira frase que eu vi sobre imóveis foi a seguinte: a terra permanece do mesmo tamanho, mas a população da terra aumenta. Então, imóveis serão sempre um bom investimento. Perfeito. E como que foi essa escolha do mercado imobiliário? Por que esse ramo? Da onde surgiu? Como que foi seu início? Como que começou? Começou com Martin Luther King, que falava que o que prova um homem são os momentos difíceis. E em 1994, meu pai com 58 anos falece de derrame de uma forma muito rápida. E mudou tudo. Na época eu estava estudando para concurso de juiz de direito, morava em São Paulo, me dedicava completamente a esse foco que eu buscava com tudo e a vida. E eu gosto muito da sabedoria bíblica, e a Bíblia fala que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Então eu tive que reinventar o caminho. E muito boa influência paterna, meu pai é professor universitário também, e ele falava: meu filho, define um tema e compra livro. Defino um tema e compro livro. Hoje eu defino um tema, faço o curso, compro o livro, assisto o vídeo, vou à palestra, mas o tema está lá, o foco está lá. E eu defini o tema finanças pessoais, que até hoje eu posso entrar no aeroporto, se eu estiver lá, não tiver um livro de finanças pessoais, ele me acha, eu acho ele uma coisa, magnetismo tudo. E assim eu voltei para o mercado imobiliário, porque o imóvel é um bem permanente. O imóvel é um bem permanente. Então isso foi a minha busca nisso. Eu fiz um mestrado depois aqui na PUC em desenvolvimento econômico, que tem o nome de Planejamento e Desenvolvimento Territorial. Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Territorial. E trata da parte econômica. Ele fala que sem infraestrutura não há desenvolvimento. A infraestrutura é a base do desenvolvimento. Eu pego os países desenvolvidos, eles têm uma infraestrutura de estradas, de portos, de aeroportos extraordinária. Ainda falta muita coisa na infraestrutura. E o imóvel é a estrutura, não é a infra. A infra é uma coisa maior. Mas a estrutura chega quando a infraestrutura já está pronta. Eu já tive a oportunidade, a Instituto Danilo Palestrante, né? E eu já tive a oportunidade de participar de algumas palestras suas desse tema de finanças pessoais. E você sempre aborda um tema que eu acho muito interessante, que são as 6 áreas da vida. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Isso aí também a Bíblia de início fala: a vida não é uma coisa só, a vida é um conjunto de coisas. É um sistema. E o que é sistema? É um conjunto de elementos integrados com a finalidade comum. Você tem, por exemplo, o sistema respiratório. Então a vida é um conjunto de coisas. Para mim, a vida é como se fosse uma mão, assim. Tem a parte espiritual, que mexe com todas as outras. Inclusive eu desenho isso nas aulas que eu dou, nas palestras que eu dou. Eu coloco essa parte espiritual, que mexe com todas as outras. A parte física, que é a saúde, que você precisa do seu corpo. Não tem jeito, você precisa respirar bem para trabalhar bem. A parte mental, sobretudo a parte emocional. E hoje você tem a inteligência emocional do Daniel Goleman, que é determinante. Então, espiritual, físico, mental, emocional. A parte social e familiar. Nós nascemos de uma família, viemos de uma família e vivemos em sociedade.
A parte econômica e financeira, seja uma casa, não precisa de capital para pagar as contas. E a parte profissional, que vai gerar esse capital. Então, qualquer área da vida, dessas áreas da vida que você negligenciar, a vida vai te cobrar. Se você negligenciar a sua saúde, a vida vai te cobrar. Se você negligenciar as suas finanças, a vida vai te cobrar. E muito pouco é falado sobre finanças no Brasil. É um assunto proibido. Estou com a minha filha aqui, com o meu genro, o marido dela. Mas hoje se fala até de sexo numa mesa de jantar, mas não se fala de dinheiro. É um assunto que tem que entrar em pauta. Você, Antônio Carlos, é responsável pela sua vida financeira. Você, Daniela, é responsável pela sua vida financeira. Então você tem que desenvolver o que eu chamo de autoeducação financeira. Tem que se autodesenvolver financeiramente. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando eu tinha 19 anos, eu li uma tabela. Nessa tabela estava escrito qual capital que você formaria poupando R$600 por mês durante 35 anos. Só que ela vinha subdividida. Esse capital capitalizado a 10% ao ano, o que ele rendia em 5, em 10, em 15, em 20, em 25, em 30 e em 35 anos. R$600 em 35 anos, a 10% ao ano capitalizado, sabe quanto dá, Daniela? Sabe quanto que dá, então? Dá 2,2 milhões e pouco. Você fala, peraí, professor, então se o marido poupar 300, a esposa poupar 300, eles unirem em força. 35 anos é o período normal de trabalho de uma pessoa, até a aposentadoria. Eles conseguem capitalizar esse volume? Sim. Mas por que eles não capitalizam? Porque não sabem. Aí volta para o conhecimento bíblico, para a sabedoria bíblica. Por falta de conhecimento, as pessoas perecem. É conhecer ou perecer. A vida é assim. A vida é uma eterna luta entre conhecimento e ignorância. E falando sobre investimentos, né? Que isso aí é uma forma de investir. Você teve contato agora com as construções financiadas. Como que foi para você a introdução, essa introdução a esse mundo? Se você sempre participou do mercado imobiliário, sempre esteve ativo no mercado imobiliário, só que a construção financiada é uma questão nova para você. Como que foi? A construção, eu tinha um conceito de investimento que era o seguinte, e até tem. Investir, gastar o seu capital em seu nome com o propósito de aumentar a sua receita. Gastar o seu capital em seu nome com o propósito de aumentar a sua receita. Eu tô só fingindo que eu não sei isso aqui, viu? A vida inteira eu ouvi isso aqui. Cresceu, Tadinha. Basta com as coisas, mas é assim mesmo. Repetição gera formação. E aí mudou um pouco esse conceito, né? Você vai gastar o seu capital, é um capital alavancado. Então, sendo uma operação segura, porque com dinheiro não se brinca, dinheiro não aceita desaforo, já diz essa sabedoria popular. Então, sendo uma operação segura, sensata, é plenamente possível. Você não pode perder as rédeas do dinheiro. Volta para a Bíblia. Um devedor que está perdido, ele perde até a cama dele. Isso é fato. Quem toma emprestado vira escravo de quem empresta. Então, muito cuidado na hora de contrair uma dívida. Mas se for uma coisa controlada, parcelada, ok. E pelo que eu li, tem dois tipos de dívida. Tem a dívida ruim e a dívida boa. Coitada, ela já quase cansou de ouvir, gente. Mas a dívida boa te enriquece. Dinheiro no bolso. A dívida ruim te empobrece. Então eu penso que é uma dívida boa. Você capitaliza com capital de terceiro e vende para alguém. Danilo, eu tenho um conceito que o que é um empreendedor? O empreendedor é alguém que lucra para resolver problemas alheios. E você nos relatou aqui que existe um problema grave, principalmente no Brasil, da falta dessa educação financeira, que é um assunto tão importante. Você já pensou em alguma coisa para ajudar a resolver esse problema que existe no nosso país? O Silvio Santos tem uma frase que ele fala o seguinte: procure ver em cada dificuldade uma oportunidade. Então, tem gente que fala, isso é um problema muito grande. Não, isso é uma oportunidade. Você tem a oportunidade de trabalhar, de fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, de pegar um livro que você tem dificuldade de ler, você disseca esse livro, eu, professor que sou e tantos colegas que podem fazer, e apresenta isso, e facilita. Então, primeiro eu leio para você, depois eu leio com você, depois quem lê é você. Educação é repetição. Então eu vejo como uma oportunidade, não é? É aquela história do sapato, né? O sujeito foi num país muito pobre, onde todo mundo andava descalço, voltou falando, ninguém, sapato lá não vende, todos estão descalços.
e o outro falou, manda mais sapato, porque aqui todo mundo está descalço e eles precisam calçar. E seguindo nisso aí, eu não sei nem se eu posso falar, né? Mas vem novidade por aí, né? Mais uma invenção de papai. Eu sempre gostei eu tive a influência de muita gente. Eu tive um professor chamado Pierluigi Piaget, que fala sobre como estudar, ele fala de estudar e escrever. E graças a essa informação eu fiz um mestrado e um doutorado, mas escrevi que acabava a tinta da caneta, caderno escrito de ponta a ponta. Então isso tem muito material sobre esse tema específico, finanças pessoais. Meu pai falava, define o tema e compra livro. Eu defini esse tema, por exemplo, o Robert Kiyosaki já escreveu 50 livros, eu li 50. Tem uma até que é para mulheres, mulher rica. E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, educa um homem e educarás uma pessoa. Educa uma mulher e educarás uma família. Então é um tema que é realmente muito apetitoso para mim, tem muito conteúdo. Eu penso que esse conteúdo a gente tem que produzir para oferecer uma coisa de qualidade para as pessoas. Aguardem se for produto aí. Sensacional. Leo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente ficou muito feliz mesmo. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua sabedoria financeira e de vida com a gente. Obrigada, pai. Se eu precisar de novo, já sabe. Vai voltar aqui sim. E galera, espero que vocês tenham gostado do tanto que a gente gostou. E aguardem as próximas semanas. Perdeu!